Bom dia, quarto ano. Espero que seja tudo bem com vocês. Estamos iniciando o segundo bimestre de atividades. O prof vai orientar vocês um pouco sobre as atividades da semana, mas sempre que tiverem dúvida podem me chamar no particular. Vamos iniciar ali com a disciplina de História. O deslocamento de pessoas e de mercadorias. Os navegadores portugueses mantinham um intenso comércio com terras muito longe de Portugal. Eles mais comerciavam com as Índias, no Oriente, mas o caminho marítimo que os levava para as Índias contornava a África, trazendo muitos problemas para os portugueses. Então eles resolveram mudar a rota para ver se chegavam às Índias com mais facilidade. Eles sabiam das terras já descobertas por Colombo e, procurando uma via para atravessar o Oceano Atlântico, chegaram ao Brasil. No dia 22 de abril de 1500, chegou ao nosso continente uma grande esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral. Temos uma imagem ali, né? Meio que demonstrando a chegada dos portugueses, né? No Brasil. Na busca da conquista de novas terras, os portugueses queriam ser donos de lugares, não importando se já pertenciam a outros povos. Quando chegaram ao Brasil, eles encontraram uma terra povoada por milhões de índios e uma vegetação florestal muito intensa. Depois de muitas guerras, os portugueses conseguiram dominar os índios. E assim os portugueses deram vários nomes ao Brasil. O primeiro foi Ilha de Vera Cruz, depois Terra de Santa Cruz e por último Brasil, por causa de uma madeira cor de brasa extraída de uma árvore da Mata Atlântica do Nordeste, o pau-brasil. Por isso que o Brasil ganhou esse nome. As grandes navegações representaram várias transformações nas relações comerciais entre os diferentes povos do mundo. Elas estabeleceram rotas marítimas e incentivaram a criação de rotas terrestres, que tinham como objetivo facilitar a circulação de pessoas e de mercadorias. Então temos ali, né, demonstração dos indígenas ali trabalhando pesado, explorados pelos portugueses. As expedições dos séculos XV e XVI transformaram também as relações entre as pessoas. Povos muito diferentes entre si estabeleceram contato, causando profundos impactos sociais, culturais, econômicos, etc. O contato dos europeus com os povos indígenas da América, por exemplo, causou a marginalização desses povos, que tiveram suas terras tomadas e parte da sua cultura destruída. Considerados inferiores pelos europeus, milhões de indígenas foram perseguidos e mortos. Interessados nas riquezas naturais e em tomar posse dos territórios indígenas, os europeus promoveram uma verdadeira catástrofe na América. Embora tenham criado novas rotas e caminhos e ampliado as relações comerciais, as grandes navegações representaram o domínio de alguns povos sobre outros, causando profundas desigualdades sociais nos territórios conquistados. Essas desigualdades podem ser percebidas na maioria dos países do continente americano até os dias atuais, né? Abaixo temos: conheça as principais expedições realizadas na época das grandes navegações e os navegadores. Então tem a imagem deles ali, né? E suas expedições, para vocês fazerem a leitura. Questão número 1. Responda as perguntas e em seguida encontre as respostas no caça-palavras. Então, as respostas que vocês responderem aqui, vocês vão encontrar no caça-palavra. Letra A. Nome do lugar de onde saiu a esquadra de Cabral. Letra B. A esquadra saiu em direção às... Letra C. Foram os primeiros habitantes do Brasil. Letra D. O primeiro nome dado pelos portugueses à nova terra. Letra E. Em seguida passou a se chamar. Letra F. E finalmente chamou-se. Letra G. O pau-brasil era extraído de uma árvore originária da mata. Então, daí vocês vão achar depois de respondido aqui no caça-palavras. Agora vamos falar um pouco sobre a disciplina de Geografia. Limites dos municípios. Os limites de um município determinam seu território, ou seja, o espaço urbano, rural,
ocupado por seus moradores, com diversas paisagens e administrado por seu governante. Esses limites são definidos pelo ser humano ao longo da história. Isso quer dizer que nem sempre eles existiram ou foram como são hoje. Os estados e os países também possuem territórios determinados por limites. Os governantes do estado e do país, assim como do município, têm o poder de administrar seus territórios. Observe a fotografia. Então, temos a placa ali, né? Ali na placa, o que está escrito? Limite de município, Encruzilhada e Cândido Sales. Para marcar os limites de um município, estado ou país, o ser humano utiliza alguns elementos da natureza, como rios, lagos e serras. Observe a fotografia abaixo que mostra o Rio São Francisco e trechos dos municípios de Juazeiro e Petrolina. Então, temos o lago ali dividindo, né, esses dois municípios, como vocês podem observar na fotografia. Os limites também podem ser estabelecidos por uma estrada e outros elementos construídos pelos seres humanos. Muitas vezes os limites não têm referências visíveis na paisagem, aparecendo somente nos mapas. Observe a fotografia. Ali temos divisa de estados, Minas Gerais e Rio de Janeiro, né? Como os limites são representados nos mapas? Então, nos mapas e nas plantas, os limites são representados por linhas. Observe o mapa do município de Saquarema, no estado do Rio de Janeiro. Então, né, alguns são demonstrados só no mapas, né, como fala acima ali. Número 1. De acordo com o mapa, assinale abaixo os elementos naturais utilizados como limites do município de Saquarema. Então, elementos naturais são elementos da natureza, né? Então, vocês vão observar aqui o que está demonstrando ali. Quais elementos naturais? Rio, serra, floresta. Vão assinalar quais vocês estão observando ali. Façam a leitura, né? Também. De tudo que está escrito ali no mapa. Número 2. Circule no mapa acima o nome dos municípios vizinhos de Saquarema. Então, onde está escrito o nome dos municípios que são vizinhos, vão circular. Questão número 3. Observe o mapa. Temos aqui, né, nosso município, Pato Branco. Letra A. Registra o nome dos municípios vizinhos de Pato Branco. Então, né, só copiar aqui o nome dos municípios vizinhos. Agora vamos falar um pouco sobre a disciplina de ciências. Planetas do Sistema Solar. O Sistema Solar corresponde a um conjunto formado pelo Sol, asteroides, satélites, meteoros, cometas e 8 planetas com formas esféricas, os quais descrevem órbitas elípticas. Os nomes dos planetas do Sistema Solar em sua ordem são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os planetas estão em constante movimento de forma que giram em torno de sua própria órbita ou em torno do Sol. O movimento de rotação designa o movimento que os planetas realizam em torno do seu próprio eixo, equivale ao tempo 23 horas e 56 minutos, né? Quase um dia ali, né? Que um dia tem 24 horas. Já o movimento de translação define o movimento que os planetas realizam em torno do Sol, equivale ao tempo de 365 dias e 6 horas, um ano. Abaixo está falando um pouco sobre características dos planetas, de cada planeta do Sistema Solar. Então, cada planeta do Sistema Solar possui peculiaridades de forma que são classificados de acordo com sua constituição. Então, façam a leitura ali. Está contando um pouco sobre Mercúrio, sobre Vênus, Terra, né, nosso planeta, que é o terceiro, Marte, Júpiter, Saturno e Urano.
Aqui está falando um pouco sobre os graus, qual planeta é mais quente, qual é mais frio, várias características deles. Então, façam a leitura com atenção. Netuno. Então, o último aqui, Netuno. Observe a imagem. Então, temos o Sol ali, né? E os planetas conforme a sua ordem. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Letra A. Qual é o nome do nosso planeta? Então, vamos assinalar a correta. Letra B. Em qual dos planetas você imagina que faz mais calor? Por quê? Então, com a leitura do texto, vocês conseguem responder essa pergunta. Letra C. Em qual dos planetas você imagina que faça mais frio? Por quê? Também, com a leitura do texto, vocês conseguem responder. Letra D. A Terra fica entre quais planetas? Então, vamos assinalar apenas a correta. Observando essa imagem, vocês já conseguem responder. Letra E. Qual o planeta que fica mais próximo do Sol e o mais distante? Também, observando a imagem, vocês conseguem responder. Qualquer dúvida podem chamar para o Prof. na particular. Estou à disposição de ajudar vocês. Boa semana e bons estudos a todos.